Mais um triste acontecimento no nosso país. Agora, a destruição de uma família. Isso me deixa muito triste porque eu considero a família a base da sociedade. E quando uma família cai, acaba que a sociedade também desmorona de alguma forma. Porque se a gente começa a normalizar tudo de errado que vai acontecendo, uma hora a gente não vai ter a sociedade que a gente quer. A gente vai ter uma sociedade de homens e mulheres que não estão dispostos a lutar pela única coisa que pode sustentar uma sociedade de verdade, que é a família. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de psicologia e gosto de trazer aqui assuntos ligados ao desenvolvimento humano, a traumas, vícios, relacionamentos, tudo isso que permeia o campo da psicologia, eu gosto de trazer para comentar sempre alguma notícia que tenha a ver com psicologia, não sobre o viés de crítica, de política, ou criticando o país de uma forma geral, mas sempre com um viés psicológico, mostrando que, às vezes, o que a gente vê é só superficial, sempre tem algo por trás, e geralmente são fatores psicológicos. Para a gente começar a entender essa situação, a notícia que eu trago aqui é sobre essa tragédia na cidade de Itumbiara, Goiás, onde o homem chamado Thales, que era secretário do governo da prefeitura de Itumbiara, então era um cara assim, articulado, tinha um cargo público e ao saber de um vídeo que, segundo informações, um vídeo que vazou de uma situação meio comprometedora da sua ex-mulher. Segundo informações também, ele já estava no processo de separação. E ele, sabendo disso, ele deixa como se fosse uma carta na rede social, depois até apaga, só que algumas pessoas conseguiram tirar um print, e ali ele faz como se fosse um desabafo. E para quem entende dessa situação, sabe que aquilo ali é um desabafo de alguém que vai tentar tirar a vida e, infelizmente, nesse caso, ele não só tirou sua própria vida, mas como também dos seus 2 filhos, com a intenção, e aí é o que eu quero falar aqui, com a intenção mesmo de punir essa mulher. Pessoal, aqui não me cabe o julgamento de que essa mulher errou, essa mulher falhou, a culpa foi dela. Eu acho que, a essa altura, tentar arrumar culpado não vai resolver a situação. Então, assim, a minha reflexão que eu trago aqui é uma reflexão de que mundo a gente está construindo, de que sociedade a gente está buscando, porque se a gente normaliza os homens tratarem as mulheres dessa forma, a gente vai acabar tendo uma sociedade completamente opressora. E eu acho que não é isso que nós, enquanto país, estamos querendo. Porque, por mais que, vamos lá, tentar entender, por mais que essa mulher, perante os olhos da sociedade, perante as questões morais da religião, por mais que essa mulher tenha cometido algum tipo de erro, não justifica um homem chegar nesse ponto de cometer um crime como esse. Ainda mais tirando a própria vida dos filhos. Eu sou pai e, para mim, eu não me vejo jamais fazendo algo desse tipo. Eu já passei por um processo de separação há 3 anos atrás e jamais passou na minha cabeça tirar a vida de um filho para poder vingar da minha ex. Porque eu acho que são coisas separadas. Uma coisa é a separação, uma coisa é a criação de filho. E separação não me desvincula do meu filho hora nenhuma. Então, assim, isso na minha opinião, é um ser humano que já estava, de certa forma, com algum sofrimento psicológico. Esse homem não decidiu isso da noite para o dia. Esse homem já veio amadurecendo isso. Essa questão da separação, para algumas pessoas, mexe demais. E as bases psicológicas dele, mentais, estavam bastante frágeis. Tá? Um homem com uma base psicológica mais forte não partiria para esse ponto.
Não é que um divórcio, né, uma separação não nos cause sofrimento. Para mim foi muito triste ter que viver longe do meu filho, né, mesmo podendo pegá-lo aos finais de semana, mas não ter aquele contato diário igual era antes, isso mexe com a gente. Mas a gente entende que a vida tem que continuar, a vida não pode parar, o divórcio não é um fim, e não pode ser um fim para ninguém. Às vezes o divórcio é o início de uma caminhada muito mais linda e feliz. Na minha vida o divórcio foi o que necessitava, porque eu vivi um casamento, um relacionamento de 10 anos de sofrimento. Então, assim, às vezes o divórcio é o fim de um sofrimento, é o encerramento de um ciclo. Então a gente precisa entender que nada nessa vida é perene, nada nessa vida tem que ser até o fim da vida de um jeito só. Para esse homem, ele não aceitava a ideia de um fim de um relacionamento. Ele achava que ele tinha que ir com essa mulher até o fim. Ele não soube lidar com essa quebra de expectativa. E também eu acredito que mexeu muito que o homem era da cidade, segundo informações lá, que ele fala na carta que o homem era um homem, vamos dizer assim, não era um homem do padrão, à altura dele, né? Que ele achava que ele era o melhor que ele poderia ser para essa mulher. Mas, enfim, essa mulher não entendeu dessa forma. A gente não sabe também o que essa mulher vivia dentro desse relacionamento, o que essa mulher estava buscando. Existia ali um vazio nela. Ela foi em busca de uma felicidade, da qual ele não pôde suprir isso na vida dela. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa rejeição masculina, o quanto que os homens hoje estão sofrendo com isso. E o primeiro ponto que eu queria falar é sobre essa ferida narcísica, que é quando o homem ele constrói a sua identidade em torno de poder, controle, posse. E quando o homem está nesse modus operandi, né, de controle, de posse, a quebra disso gera uma frustração tão grande que muitos homens não sabem lidar com isso. E aí, mulher, é um conselho para você agora. Se você já percebe que esse homem não lida bem com rejeição, ele quer ter em todo momento esse controle na sua vida, é um ponto de alerta, você tem que tomar cuidado. Isso não é algo saudável, tá? Um homem saudável, ele não tenta controlar a sua mulher, não tenta manipulá-la. Outro ponto também seria esse apego ansioso ou desorganizado, que é um medo interno do abandono. No fundo, esses homens são muito medrosos, são inseguros, eles sentem medo de não encontrar, né, uma mulher lá na frente. Eles acham que se ele separou dessa atual, ele jamais será capaz de encontrar uma outra. Então, você veja que são vários pontos em que já vai dando sinais durante o relacionamento. Um relacionamento, quando ele chega no fim, ele já deu muitos sinais para trás, e muitas das vezes quem está ali envolvido não percebeu. Principalmente muitas mulheres não percebem, ou muitos homens também não percebem que o fim está chegando. E aí muitos entram em colapso porque não esperavam, não se prepararam, na verdade, para lidar com essa situação. O outro ponto seria baixa tolerância à frustração. Eles não suportam o não. Geralmente homens que não suportam o não da mulher, não suportam quando a mulher fala, olha, isso aqui eu não aceito. Esse estilo de homem dominante, né, dessa sociedade nossa, muito patriarcal, esses homens, vocês mulheres, têm que fugir deles. Nem que vocês vivam sozinhas, mas não se submetam a estar com homens assim. E o quarto ponto seria uma cultura de posse, né? Como eu acabei de falar, uma cultura patriarcal. Nosso país é um país muito patriarcal, e a gente acaba seguindo muito esse estilo americano de ser, né? O Brasil olha muito para a América, e eu vejo que como que a gente se espelha neles. E também isso também tem a questão da religião. A religião, ela faz o país ser muito patriarcal, porque nós somos um país de 90% cristãos. Então, assim, isso influencia demais. Não que eu estou falando que um lar não possa ter um certo equilíbrio do ponto de vista de que, né, até a religião fala, o homem é a cabeça do lar, e a mulher, né, muitos falam, a mulher tem que sujeitar, mas eu entendo a religião quando a religião fala isso, mas é porque tem gente que não entende, entende essa sujeição como se fosse a mulher ser capacho do homem. Mas
não deveria ser desse sentido, tá? Eu acho que nenhuma religião séria fala isso. Essa questão de submissão é a questão, eu acho, de um posicionamento de equilíbrio no lar. Porque se os dois for bater de frente ali, eu mando, por exemplo, a mulher fala, eu que mando aqui, o homem também fala, eu que mando. Isso vai dar conflito, pessoal. Então, em todo o cenário de liderança, um vai ter que estar um pouquinho mais à frente na tomada de decisão e o outro entender, né, que precisa aceitar um papel de liderança. E aí pode ser a liderança da mulher, a liderança do homem, mas precisa ter algum acordo, porque senão vai dar conflito, tá? Assim como também um lar onde nenhum dos dois lidera nada, vai dar conflito. Uma hora esse casamento vai desmoronar. Então, quando eu busco olhar para o que a religião fala da questão de submissão, eu olho mais nessa questão de organização da dinâmica da família, tá? Eu não olho nessa questão de que o homem tem que ser o dominador, é o homem que tem que tomar sempre a última decisão no lar. Não, pelo menos eu não olho dessa forma, tá? E eu acho que se tem alguém dentro de alguma religião olhando dessa forma, eu acho que não deveria ser esse um princípio, até mesmo cristão, tá? Para que uma família se prevaleça. Eu quero falar também, e aqui vai ser a minha proposta do vídeo, falar sobre os sinais psicológicos de risco. Eu quero falar sobre 7 sinais de alerta que a mulher, principalmente a mulher, eu estou analisando esse caso, né, dessa mulher e desse homem lá de Itumbiara, então eu vou falar sobre esse aspecto. Com certeza, pessoal, esse relacionamento já dava sinais, e com certeza essa mulher, que ela chama Sara, ela já vinha percebendo alguns desses sinais que eu vou falar aqui, desse homem, tá? Esse homem não teve essa tomada de decisão da noite para o dia. Esse homem, ao longo dos anos de relacionamento, ele já vinha dando alguns sinais, talvez essa mulher não percebeu, ou se percebeu, achou que ele não era capaz de chegar a esse ponto, e com certeza foi isso. Eu acho que nenhuma mulher espera que um homem chegue, né, nessas vias de fato de destruir a família, até mesmo tocando nos filhos. Então, assim, o primeiro sinal seria controle excessivo. Eu não sei a história desse homem, se esse homem tinha esse estilo de ser um controlador excessivo, mas enfim, eu acredito que algum controle ele tinha ou tentava ter sobre essa mulher. Ainda mais quando essa mulher começa a buscar outro relacionamento. Geralmente, pessoal, quando um relacionamento está tóxico, um dos dois vai tentar fugir para sair, né, dessa toxicidade. É uma forma de tentar respirar, tá? No fundo, essa mulher busca um momento de respirar, de falar assim, não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. Então, assim, a traição, ela funciona nessa dinâmica como se fosse uma fuga, um momento onde ela pode sair dessa realidade que ela está vivendo, uma realidade que muitas das vezes é cruel. O segundo ponto seria um ciúme desproporcional, o que parece que sim, ele tem ou tinha, né, esse ciúme desproporcional, a ponto de não aceitar a separação. Terceiro ponto, o discurso de posse. Geralmente quando homens, ele acha que a mulher é dele, e ele sempre fala, minha mulher, você é minha, nunca vai ser de mais ninguém, e aí sempre não aceitando nunca o término desse relacionamento. O quarto ponto seria histórico de agressividade, e aí eu não sei, talvez esse homem não tinha um histórico de agressividade, né, pelo menos até o momento não saiu nada disso na mídia, pelo menos eu não vi, tá? Mas talvez esse não seja a questão. Mas é um sinal para você, mulher, que se seu cônjuge tem histórico de agressividade com você, é um sinal de alerta, tá? Que você tem que tomar cuidado. Outro ponto seria dependência emocional extrema, né? E aí, esse caso tem dependência emocional extrema, porque o ciúme excessivo é um tipo de dependência. Outro ponto seria humilhação quando contrariado. Veja como o seu marido, ele se sente quando você o contraria. Se ele explode, se ele tem comportamentos inadequados, se ele tenta te ameaçar de alguma forma, isso já são sinais. E o sétimo ponto seria a mudança brusca de comportamento após conflitos. Então, por exemplo, às vezes vocês tiveram uma certa briga e depois
ele já se fecha, ele não quer conversar, ele fica no canto dele, passa 3 dias, 1 semana sem querer conversar com você, mostrando sinais mesmo de imaturidade. Então, são pontos para você, mulher, observar. Eu não vou gravar um vídeo sobre os cuidados que você, mulher, deveria ter antes de separar. Isso vai ser tema para outro vídeo. Mas isso tudo são alguns pontos que você tem que ligar o seu radar e ver, olha, quando eu for tomar a decisão de separar, eu vou ter que observar alguns pontos, porque você, mulher, tem que se proteger. Você não pode achar que, eu vou sair de casa, vou separar, vou viver minha vida, vou arrumar outro homem e tá tudo certo. O meu ex vai aceitar de boa, ainda mais se você tem filho. Se você tem filho, mulher, você tem que entender, você tem que zelar pela vida do seu filho. E essa separação tem que ser muito bem costurada, muito bem trabalhada, porque senão chega num ponto igual esse. Talvez o erro dessa mulher não seja o erro de traição, mas seja o erro de não ter pensado que poderia ter chegado a esse ponto, que esse homem que já dava sinais antes de um homem com certeza dependente emocional dela, você, mulher, precisa entender que isso são sinais que têm que ser observados, porque senão você coloca seus filhos em risco, e isso tem acontecido demais. Quantas notícias a gente ouve aí de homens que fizeram mal aos seus filhos? Aquela menina, a Isabela Nardoni, né? Quem é mais velho um pouco sabe da história. Então, e tantos outros. Tem casos aqui que poderia ficar dias e dias falando sobre isso. Mas então, esse vai ser um tema para outro vídeo. Mas sobre esse vídeo eu queria que você entendesse que o problema em si não é a separação. O problema é a estrutura emocional de quem não suporta o fim. Então esse homem não tinha estrutura emocional para lidar com isso. E infelizmente chegou a dar cabo da sua vida e a vida dos seus filhos. A gente fica triste porque é o desmoronamento de uma família linda, e a gente não deseja isso para ninguém, tá? Eu não desejo nem a separação de ninguém, porque só quem passou por uma separação e tem filhos sabe o quanto é triste isso, e o meu desejo é que todos vivessem felizes, né, para sempre mesmo. Mas quando não é possível, que vocês, mulheres principalmente, vocês possam encerrar esse ciclo, mas de uma maneira sempre muito consciente, tá? Com muita tranquilidade. Se esse homem for agressivo, vá a uma delegacia, peça uma medida protetiva, tome cuidado, se cuidem. E antes de terminar, observe, né, se essa pessoa, como ela se torna quando ela é contrariada. É ali que você conhece o nível de maturidade emocional dela. Então, se você que está querendo chegar ao fim de um relacionamento, veja como essa pessoa lida com a ideia de separação. Se ela se mostrar muito frustrada, você tem que tomar cuidado redobrado. E mesmo se ela estiver também muito boazinha, muito tranquila, muito cuidado, porque narcisistas, psicopatas são pessoas que são frias. E é essa frieza que muitas vezes assusta. Muitas das vezes, um homem muito explosivo não deveria assustar tanto, porque quando ele é muito explosivo, ele já põe a sua raiva para fora. E são esses quietinhos, esses que demonstram estar aceitando tudo na normalidade, são esses muitas das vezes que você tem que tomar cuidado. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise e em breve vou trazer mais conteúdo nesse canal, tá? Tudo sobre desenvolvimento humano. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar com pessoas que também possam ser ajudadas com esse conteúdo e estão passando às vezes por essa situação também, tá? O meu objetivo aqui é sempre ajudar vocês.